Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Esperar um pouquinho as pessoas chegarem. Vamos lá. Hoje, como é o mês da mulher, né? Nós estamos falando sobre cada terça-feira da semana de mês de março, eu falo sobre uma mulher que se destacou, né? Principalmente as da Bíblia, pra gente modelar essas mulheres, tá ok? Então, já falei a semana passada da rainha Esther, né? Quem não assistiu ainda, pode ir lá no YouTube, que tá lá. Tá lá, assim, já subiu. E hoje nós vamos falar de Ana. Ana, mãe do profeta Samuel, ok? Tá. Então, como que é? Quem é Ana, né? Primeiro eu vou falar de um homem das montanhas de Efraim, que é o seu marido, que chama Eucana. Eucana, né, tinha duas esposas, uma chamada Ana, que não tinha filhos, que era estéril, né? E Penina. Bom dia, bom dia. E Penina, que tinha filhos. Então, nós estamos falando sobre a mãe, Ana, mãe do profeta Samuel, tá bom? E estamos falando então que Eucana era das montanhas, um homem das montanhas de Efraim, que tinha duas esposas. Uma chamada Ana, né, que não tinha filhos, e Penina, que tinha filhos, né? E o que aconteceu? E todo ano, Eucana oferecia sacrifício ao Senhor, né? E adoração, e ia com as suas esposas, com seus filhos, para Siló, onde ele oferecia sacrifício pelos seus pecados, né? Em adoração a Deus. Tá. E iam todas sua família, suas esposas, as suas mulheres, todos iam juntos. E o que acontecia? E como Ana não tinha filhos, então Eucana sempre dava uma porção maior, né, daquilo que ele oferecia em sacrifício, né, para Ana, né, para agradá-la, porque ele amava muito Ana e queria agradá-la. Então ele compensava de uma forma, ele dava mais para Ana, né? Que ele via sua tristeza porque ela não tinha filhos e fazia isso. E tinha, você imagina, a Penina que tinha filhos, né, que ia também junto, todo mundo junto, ela irritava, ela tinha prazer de irritar a Ana, mostrando para ela que ela não tinha filhos, né? Mostrando que irritava mesmo, provocava ela até o ponto de Ana ficar, né, sem comer. Imagina, sem comer, sem apetite, de tanta irritação que a Penina fazia para ela. E provocando mesmo porque ela não tinha filhos, né? E imagina, gente, né? Eu imagino o sofrimento de Ana, né? Imagina quantos anos, todos os anos eles iam, né, para Siló para oferecer sacrifício a Deus. Todos os anos, a adoração e sacrifício. Imagina, todos os anos a Penina irritando Ana, provocando Ana, mostrando na cara dela que ela não tinha filhos. Né? Deve ser muito angustiante, muito dolorido isso. Eu falando porque quando eu quis engravidar, né, nós esperamos 4 anos para engravidar. Mas quando eu quis, demorou um ano. Demorou um ano. E eu lembro que todas as minhas amigas, né, do convívio ali na época, todas estavam grávidas. Todas estavam engravidando naquela época, né? A gente via uma, via outra, via outra. Então isso, tem hora que angustiava o coração, né? E demorou. Devido a isso, eu acho tanto eu ficar, né, acabando olhando para as outras, isso dificultou mais, né? E era angustiante. E você imagina a esposa também do seu marido, né? Que tá ali, que tinha filhos, provocando-a, né? Irritando-a.
mostrando na cara que ela não tinha. Devia ser muito angustiante, muito sofrido e muito doloroso para ela, né? E tá, então, diante disso, vamos ver o comportamento, os comportamentos de Ana, mesmo diante de todo esse quadro. Ana, ela, primeira coisa, ela é perseverante. Mesmo que ela era estéril, ela não desistiu de buscar a Deus, né? Ela tinha um compromisso com Deus, ela ia até Deus. E ela não deixava que essa esterilidade, essa falta, prejudicasse, ela afastasse de Deus, né? Desistisse de estar no propósito de Deus. Não, ela não permitiu isso. E outra, ela não permitiu ser sufocada pelaquela aflição, né? Bom dia, Beth, bom dia. Então, estamos falando sobre Ana, tá? Ana, mãe de Samuel, do profeta Samuel. Então, eu estava dizendo assim, que Ana, mesmo os comportamentos de Ana, mesmo que ela não tinha filho, ela era estéril, ela não deixou a aflição abater, ela não deixou de buscar a Deus, ela não deixou que aquilo sufocasse ela, aquela situação a sufocasse, ao ponto de ela desistir. Não, pelo contrário, ela continuou perseverante, porque ela queria ter filhos, o propósito dela, ela queria ter filhos. Então ela permaneceu nisso. Um dos comportamentos dela, antes de ter, ó, o segundo comportamento, ela era uma mulher decidida, ela tinha clareza, ela tinha um ideal, o que ela queria. Ela queria ter filhos, até o ponto de falar para Deus assim: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar a Ti, né? Eu vou dedicar ele ao Senhor. Então, ela tinha clareza que ela tinha objetivo. Assim também nós temos que ser, né? Temos que ter clareza que nós queremos, ter objetivo naquilo que a gente quer. Porque por mais que ela estava ali, né? O que é? Ela estava orando, sussurrando ali no templo, né? E Eli, o sacerdote Eli, só observava ela. Só a estava observando ela. Porque ela não falava em voz audível. Ela só mexia com os lábios, né? Então o sacerdote ali observou e disse assim, depois que ela terminou, falou assim: mulher, você tá embriagada, né? Você tomou muito vinho, né? Ela falou: não, não, sacerdote, não. Eu simplesmente estava amargurada disso, estava orando, pedindo a Deus um filho, né? Não tomei vinho, né? Tipo assim, não estou bêbada, né? E o que aconteceu? Mas isso mostra a incompreensão do sacerdote. Ele foi incompreensivo com ela. Ele achou que, mesmo diante disso, Ana, Ana não desistiu. Ela não ficou abalada com isso, né? Pelo contrário, ela foi educada, ela foi respeitosa com o sacerdote e falou de uma forma, né, sem ficar irritada, sem ficar, né, agressiva com ele. Ela deu resposta bem calma para ele, né? E assim também acontece com a gente. Às vezes as pessoas estão ao nosso redor, às vezes situações de, né, parentesco ou mesmo lugar que você frequenta, as pessoas às vezes não compreendem você, né? Você é incompreensível, né? As pessoas não te compreendem a tua situação, o teu problema, né? Elas acham que elas estão achando que está passando por isso, por aquilo, elas acham, né, nos seus achômetros, né? O sacerdote ali achou dela, ficou achando que ela estava bêbada, né? E muitas vezes nós também somos incompreensíveis aonde nós estamos, né? As pessoas acham de nós, mas mesmo assim, nós temos que ficar entrando na deles, né? Ficar sendo controlada por eles, né? Sendo irritada, deixar ser irritado porque as pessoas dizem, o que elas estão achando de nós, né? Isso não deixou Ana, não perturbou Ana, né? As pessoas fazem a leitura errada muitas vezes da gente, estão vendo a leitura errada da gente, mas a gente não tem que deixar como fez de José. Os irmãos de José acharam o que ele é. Vai lá, José, o sonhador, né? Os irmãos de Davi também achavam que ele era arrogante, né? Porque ele ia
lutar contra o Golias, né? Acharam também de quem mais aqui, ó, que eu coloquei aqui. Acharam os amigos de Jó achavam que ele estava em pecado. Achavam que Jó estava em pecado. Tudo que ele estava passando naquele momento, né? E aquele cego de nascença também, os discípulos achavam que o cego de nascença tinha pecado, para que ele estava passando por aquilo, né? Então as pessoas acham, né? As pessoas acham de nós, né? As pessoas sempre vão achar, vão fazer uma leitura às vezes errada da gente, mas nós temos que saber, né? Ana era decidida, ela tinha um comportamento decidido que ela queria diante de Deus, né? E ela não deixava se contaminar por aquilo, tá? E outra coisa, o que ela tinha também? Isso tem que ser um combustível para nós, na verdade. Tudo aquilo que as pessoas estão falando da gente, tudo que as pessoas acham da gente, né? Tem que ser apenas um combustível para a gente avançar. Nós temos que pegar isso, né? Captar isso para nós, essa energia que as pessoas trazem, e nós temos que converter em avanço para nós, né? E um combustível mesmo que nos leva a gente a avançar e ir adiante na situação que a gente quer, né? Ana não deixou de existir pelo profeta, pelo sacerdote Eli falando para ela, né? Ela não deixou ser contaminada por aquilo, né? Outro comportamento de Ana também. Ela era o que ela era? Ela tinha conhecimento. Ela conhecia sobre si mesma. Ela sabia que o que a irritava, o que a tinha como problema, né? Que a Penina a irritava. Ela conhecia o que pegava ela, né? Muitas vezes nós temos que conhecer, identificar o que nos irrita, o que está nos irritando para a gente descobrir a causa, né? A causa do problema, da situação, né? E Ana sabia ali, ó. Ela falou assim, ela tinha certeza que todo ano que ela ia para lá, para Siló, né? Eles iam para lá, ela sabia que Penina iria irritá-la, né? Então aqui ela teve ela identificou, ela sabia qual era o seu problema, qual era a causa da vida dela, né? Então o que ela fez? O que ela fez? Teve um dia, ó, um dia do ano que o seu marido disse assim para ela, o Cana: por que você não come, Ana? Por que está tão triste? Não sou melhor para você de que 10 filhos, né? Ele, olha a insensibilidade que eu vejo dele, né? Ele não percebeu. Por que Ana não estava comendo? Por que Ana estava triste? Né? Por que Ana, todos os anos, ficava triste nesses momentos? Porque ela não tinha filhos, isso era óbvio, né? Mas às vezes a insensibilidade do outro, né? A insensibilidade do marido aqui, vamos dizer assim, né? Ela não percebia, ele não percebia, né? O desejo do coração dela, né? Mas aqui, ó, mas houve nesse ano, naquele dia, diz assim: depois de comer, Ana se recompôs de mansinho e escapuliu para o templo para ela orar. Então, nesse dia, houve um dia, gente. Há um dia nas nossas vidas. Há um dia que a gente toma consciência. Ana tomou consciência daquilo que o marido disse para ela, né? Porque ela estava assim. Ela, né, se despertou naquele momento. Ela despertou. Falou assim: peraí, né? Vou buscar ajuda. Tomou consciência. Para onde que ela foi? Ela foi pro templo. Ela foi pro templo, ela está dizendo aqui. Foi pro templo orar. Ela foi colocar diante de Deus a sua angústia. Porque essa era a sua angústia, né? Mas o que ela reconheceu, ela tomou uma consciência disso. Muitas vezes na nossa vida a gente tem que tomar consciência. Chega um dia, chegou naquele dia, tem um dia que a gente toma consciência daquilo que a gente está passando, né? Daquilo que a gente está passando, e há uma virada de chave. E aqui houve a virada de chave dela. O que ela fez? Ela foi pro templo e lá ela se derramou, colocou toda a sua aflição diante de Deus, toda a sua amargura, todo o seu lixo, vamos dizer assim, os lixos emocionais que ela tinha, né? Tudo que ela estava talvez armazenando por anos e anos e anos.
né? Que todo aquele lixo emocional que estava ali guardado na sua mente inconsciente, ela se derramou perante Deus. Ela se colocou, ela se lavou, ela, né, se desmanchou ali perante Deus, falando tudo isso, né? Colocando diante de Deus tudo isso. Ela reconheceu. Então, então há esse momento, gente. Há esse momento nas nossas vidas que a gente toma consciência. Isso é muito importante, porque a consciência cria a realidade. É a consciência, é ela que é, mas a consciência que é feita todas as coisas. É a consciência. Tá, outro comportamento também de Ana que ela teve, ó. Ela foi uma mulher responsável. Por quê? Porque ela confiava em Deus, ela tinha um relacionamento com Deus. Ela foi lá, né? Foi no templo e se derramou ali diante de Deus, porque ela tinha um relacionamento com Deus. Ela sabia a quem recorrer. Ela não ficou esperando do marido. Ela ficou esperando o marido tomar uma decisão, ser sensível, né, ao seu propósito, ser sensível às necessidades espirituais dela, ou necessidades da sua alma ali, né? Ela não ficou esperando do marido. Ela simplesmente, pela ter esse relacionamento com Deus, ela foi ali, ela foi. E ela foi se derramar diante de Deus, né? Ela não ficou esperando. Então, às vezes, a gente não entende. Às vezes a gente não entende, né? O nosso marido não entende. As pessoas que estão ao nosso redor não entendem. Às vezes uma amiga, ou um filho, ou sei lá quem, né? Do trabalho, às vezes teu chefe, seja quem for. Às vezes as pessoas não entendem. Não entendem você. Não tem a sensibilidade para percepção daquilo que você está passando, né? E então você não tem que esperar de ninguém. Não tem que esperar nem dos mais próximos, nem daqueles que pessoas que você tem expectativa do outro. Não, né? Ela foi responsável, ela tomou a responsabilidade da sua vida e ela foi aonde ela tinha que estar, porque só Deus poderia resolver a sua causa. Era só Deus, né? Ela era estéril, né? Por anos e anos, né? E então só Deus, ela reconheceu que só Deus poderia resolver a sua causa. E ela foi aonde ela teria que ter ido. E há muita a diferença de a pessoa ter interação com Deus, né? Só saber quem Deus é e ter intimidade com Deus, né? Ana com certeza sabia quem Deus era, né? Quem Deus era, o que Deus podia fazer. É diferente, só você saber, né, de Deus. Ela não, ela teve intimidade, um relacionamento íntimo, ao ponto de colocar intimidade quando a gente, né, vai para o nosso interior. Coloca, detecta, como ela identificou, né, a sua dor, né, e colocou diante de Deus a sua dor, né? Isso é intimidade, é você se lavar, é você se despir perante aquele que pode te ajudar. E Ana se despiu, ela teve essa intimidade com Deus, gente, né? Isso é muito importante. Outro comportamento também de Ana, ela reconhecia a autoridade de respeito, né? Porque o que é? O Eli, o sacerdote, né, estava observando ela orar, né? E o que é? O sacerdote, o que é? É o intermediador entre o homem e Deus, né? Lá no Velho Testamento. Ele representava Deus aqui na terra, né? Tudo que ele falava era assim, e assim era, né? Então, o que Ana fez? Ela ouviu isso, ela ouviu a liberação do sacerdote, né, que disse para ela, né? Olha o que ele disse para ela, disse para Ana. Depois que ela falou que ela não estava, né, embriagada, tal, 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 o que ele disse para ela? Ele disse: vá em paz, Ana, vá em paz, que o Deus de Israel atenda o seu pedido. Que o Deus de Israel atenda o seu pedido. Então, ela, ela ouviu o sacerdote, ela ouviu o que ele liberou para ela, a bênção que ele liberou para ela. Mas convém lembrar que ela teve primeiro, para ela ouvi-lo,
né, ela teve que primeiro se esvaziar. Ela tem que se esvaziar de todo esse lixo, como eu falei, de todo o lixo emocional. Porque a gente só ouve o novo de Deus quando a gente deixa o velho. A gente se esvazia, né? É igual o celular, né? Se tem aplicativos aí que não tá ocupando lugar, né? Você não pode abaixar outros aplicativos. Está cheia a caixa de memória, né? Se está cheia a caixa de memória no celular, você não pode abaixar outros aplicativos. Assim também é nas nossas vidas, né? Se a gente está cheio de amargura, está cheio de dúvida, incertezas, medos, incredulidade, como você vai baixar outros aplicativos? Como você vai ouvir, né, outra voz? Como você vai ouvir? Como que ela ia ouvir até Eli se ela não tivesse, né, se desfeito, né, tirado esses aplicativos velhos, né, de rancor, de amargura, né? Então ela teve que despir. Assim também é conosco. Nós temos que nos tirar esses aplicativos, né, de tristeza, às vezes de dúvida, incertezas, de medos, para que possamos instalar, né, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Foi isso que Ana fez aqui. E também nós nunca devemos desprezar as palavras, né, de nosso mestre, nosso mentor espiritual. Ana ouviu o que ele disse, ele falou: vá que Deus atenda ao seu pedido, né? O que ela aconteceu? Depois que ela ouviu, ela teve outras atitudes. Agora são atitudes de Ana segundo a fé, né? Ela tomou outras atitudes. Todas as atitudes que eu falei para vocês eram comportamentos que Ana teve diante de Deus, né? Antes de receber uma palavra, vamos dizer assim, antes de receber algo de Deus. Agora, são atitudes que Ana teve na fé. Olha as atitudes que Ana teve na fé. Primeiro, né, depois que ele liberou essa palavra, ela recebeu essa palavra, o que ela aconteceu com ela? Ana, ela ficou, ela pediu, depois disso voltou para junto do seu marido e comeu com apetite. Agora ela estava radiante. Então, Ana agora ela estava radiante. Depois que ela ouviu essa liberação do sacerdote, né? A sua aparência ficou radiante. Ela transfigurou. Aquilo que era tristeza passou a ser alegria, né? Ela teve um transbordo aí de alegria, né? Mudou. E o que é radiante? É um sentimento de alegria, né? Sentimento de alegria, e alegria está em que frequência? 540 Hz na escala de Hawkins lá, né? A escala das emoções daquele psiquiatra, né? David Hawkins, né? Que ele faz a escala das emoções, né? Das mais baixas até as mais altas. E começa com a frequência, né, 20, que é a mais baixa, que é a vergonha. É 20. Vai até a 900 Hz, 1000 Hz, que é a iluminação. Então, a frequência que dá alegria, ela está em 540 Hz, né? Que é uma frequência alta, ela está acima do amor, né? O amor é 500, a frequência de 500. Por quê? Porque ela é uma frequência que é o fluxo do bem-estar, é o fluxo né? Que a pessoa está no fluir de Deus, ela está fluindo ali, né? Ela é uma frequência também o que mais eu coloquei da alegria, ó. Ela é uma frequência que ela está em conexão com Deus, porque ela é contrária à tristeza. A tristeza é uma frequência densa, baixa, pesada, né? Tá ali uma coisa difícil, uma coisa que é realmente com esforço. Então, a alegria é uma frequência contrária, gente. Alegria é uma frequência contrária, é uma frequência leve, é um fluir que está em conexão com Deus, com a frequência de Deus.
Então, por isso que a frequência é alta. A alegria é uma frequência alta. E também os pesquisadores falam também que a alegria é uma frequência da cura, né? Os pesquisadores falam. Por que Ana então foi curada, né? Se ela tinha esterilidade, ela foi curada pela frequência da alegria. Ela se tornou radiante. Outra coisa, ela também era uma adoradora. Ana era uma adoradora, porque ela, depois disso, ela e o marido se levantaram cedo, adoraram ao Eterno e retornaram para Ramá. Então, ela é uma adoradora. Depois disso, depois dessa palavra que ela recebeu, depois que ela, né, se tornou radiante, cheia de alegria com essa palavra, ela foi adorar a Deus. O que é adorar? Adoração, antes, é um sacrifício, né? Fazer os sacrifícios de adoração, que é sacrifício de gratidão, né? É se doar em gratidão. Isso que é a adoração, é servir. Adoração no Velho Testamento significa servir, trabalho, né? No hebraico, que é... Ó, no hebraico, ela significa o quê? Ó? No hebraico, a palavra é... Deixa eu ver aqui... Radonai. A palavra que eu não coloquei aqui a palavra, o nome da palavra. Não, coloquei sim. Avodá. No hebraico, adoração significa avodá, que é servir, trabalho. Então, Ana ofereceu adoração a Deus, né? Que é um sacrifício de gratidão, doação de gratidão. Ela estava servindo a Deus ali, né? Então, então é gratidão. No Velho Testamento é sacrifício de gratidão, doação de gratidão, que é a adoração. E quanto que é essa frequência? Gratidão é 900 Hz. 900 Hz, gente. Ó, tá acima do amor, tá acima da alegria. 900 Hz é a gratidão. É o sentimento de abundância, né? Que a pessoa se sente abundante, né? É conectada também com Deus, que está conexão com Deus, fortalece a sua fé, a sua confiança, né? Transcende. A gratidão, ela transcende os obstáculos, ela transcende os nossos 5 sentidos, o que nós só vemos, ouvimos, sentimos, né? Tocamos, ela transcende, né? Quando você agradece a Deus, você está trazendo à existência, né? Aquilo que não é como se já fosse agora, né? Você está trazendo à existência, né? Algo para o agora. Isso é gratidão. Gratidão não é uma cortesia, tipo, não é uma educação de agradecimento. Não, é certeza. É certeza daquilo que é. Isso é gratidão, né? O que mais? A gratidão também, ela é uma blindagem emocional. Você fica blindado emocionalmente quando você está no espírito de gratidão. Né? Você fica livre daqueles espíritos obsessores, aqueles espíritos, né, de frequências baixas, né, perseguidores ali, de acusação, de condenação, né? Você sai desse nível e vai para um outro nível. É um outro nível. É uma blindagem realmente emocional. E também a gratidão, ela ativa o sistema de recompensa, de retribuição. Aquilo que você agradece volta para você, né? Na mesma frequência, na mesma intensidade. Também ela libera também o hormônio dopamina, a sensação de prazer, né? O seu corpo recebe uma dose, uma química, uma mistura de química de bem-estar, né? Por que Ana, então, né? Por que Ana, então, recebeu aquilo, o seu milagre? Porque o seu corpo, né, mudou, seu corpo mudou, né? O seu corpo recebeu essa dose de química, né? De química de bem-estar, né? Porque fala assim,
né? Que Ana, aí eles foram, né? Adoraram ao Senhor, tal, e voltaram para sua cidade lá. Aí Eucana amou Ana. Eles tiveram relação, né? Depois de 9 meses, aí vieram o filho, vieram Samuel. Aí vieram, né? Que futuramente foi o profeta Samuel, um dos mais notáveis na Bíblia, né? Começou a escola de profeta, né? Então, porque houve isso. O que a gratidão faz? Ela transformou os hormônios de Ana, né? Houve uma química ali, houve uma interação ali que transformou tudo pela gratidão, né? A gratidão não faz isso nas nossas vidas, né? Nós temos que exercer mais isso, nós trazemos a existência, ela trouxe a existência. Ela trouxe a existência aquilo, o sonho dela, né? De ter um filho, né? Através da gratidão. Outra atitude de Ana também. Ó, Ana também, ela tinha... Peraí. Ana tinha... Deixa eu ver aqui. Ela tinha liberalidade. Gratidão. Agora tinha também liberalidade. Por quê? Porque ela não ficou condicionada à sua necessidade. Ela continuou oferecendo oferta a Deus. Olha aqui. Ela continuou apresentando oferta a Deus. Uma vez por ano, Ana, como uma oferta generosa para a refeição sagrada. Ela oferecia uma vez por ano a oferta sagrada ao Senhor. Então, ela tinha um espírito de liberalidade, né? Ela não ficou condicionada só aquele momento, porque Deus deu para ela um filho, pronto, acabou. Não, ela continuou com o espírito de liberalidade, de ofertar a Deus, né? Tendo esse coração liberal, né? De ofertar, né, o melhor para Deus. Outra atitude de Ana também, ela foi humilde, ela reconheceu, né, ela reconheceu o sacerdote. Ela foi lá e disse para Eli: "Se lembra de mim, Eli? Lembra de mim, sacerdote Eli, que eu era aquela mulher angustiada, aquela mulher que pedia a Deus um filho? Pois é, eu estou aqui, né, para dizer que eu tive um filho." Tipo, reconheceu né, o sacerdote. Então, isso é um coração humilde, de humildade, que reconhece, né, as pessoas que te liberaram uma palavra, as pessoas que estão, talvez, te ajudando, né, as pessoas que está no teu caminho, que Deus coloca no seu caminho. Ela foi lá e teve uma atitude de reconhecimento a esse sacerdote, né? Outra atitude de Ana também, que ela desenvolveu depois, né, com a atitude de fé. Outra também foi a fidelidade. Ana cumpriu a sua promessa. Ela falou que todo ano ela iria, né, depois que o menino desmamasse, ela ia entregar para o templo, né, para o sacerdote ali. E ela, depois que o menino desmamou, né, Samuel desmamou, ela foi lá e cumpriu a sua promessa. Ela entregou Samuel para o templo, consagrando ao Senhor. Então, ela cumpriu, ela foi fiel àquilo que ela tinha dito, né? Muitas vezes também, às vezes nós falamos, muitas vezes, né, para Deus, né? Colocamos algumas coisas e às vezes a gente, né, esquece ou não cumpre, deixa para depois, né? Ana não, ela falou que depois que o menino desmamasse, ela ia entregar para Deus. Foi o que ela fez. Ela cumpriu a promessa dela. E uma vez por ano ela ia lá e fazia sacrifício, entregava a oferta, né? E que ela teve? Uma grande colheita, porque Samuel, gente, foi o profeta Samuel, né? Ele começou a escola de profeta, foi um dos homens mais notáveis na palavra, né? E ela também não só teve Samuel, ela também recebeu também outros filhos. Deus presenteou Ana com outros filhos. Teve mais 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres, né? Então, Deus ela foi fiel a Deus, Deus também foi fiel a ela, né? Outra característica também de Ana, outra atitude de Ana, ela foi poderosa, gente, poderosa, mulher poderosa, porque após tantas humilhações que ela teve,
né? Humilhações da Penina ali, desprezo, vergonha por todos esses anos não ter tido filhos. Imagina a sua dor. Imagina a sua dor, gente. Então, depois de todos esses anos, ela foi uma mulher poderosa, sim. Porque depois ela levantou um cântico ao Senhor, né? Celebrando ao Senhor a vitória sobre os seus inimigos, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo Deus na sua vida, né? Reconhecendo também que não era pelo esforço próprio, ela disse. Depois vocês leem lá o cântico, 1 Samuel 1. Ela dá um cântico, no versículo 2, capítulo 2, ela dá o cântico dela, que ela levanta a sua voz e canta ao Senhor. Ela reconhece que não é por esforço humano, né? Mas é pelo favor de Deus. É o favor de Deus sobre as nossas vidas. Ela reconheceu isso. Então, isso é ser uma mulher poderosa. Ser uma mulher poderosa quando a gente reconhece Deus sobre as nossas vidas. Que de Deus vem todas as coisas. É através dele que nós nos tornamos quem nós nos tornamos. Né? Nós avançamos, nós conquistamos. Né? É através dele. Então, isso é ser uma mulher poderosa. Ana era uma mulher poderosa. Ela nos ensina isso, né? Então, para finalizar, Ana conquistou a si mesma. Ela conquistou sim. Porque ela, primeiramente, ela saltou os seus obstáculos, que é as humilhações, as afrontas, né, que Penina fazia para ela, né? Ali da sociedade, tudo, das pessoas, né? Então ela assaltou os seus obstáculos para chegar ao seu objetivo. Ana sim conquistou a si mesma, porque ela tomou o seu lugar. Tomou o seu lugar, né? De filha de Deus, de serva de Deus, né? Porque ela tinha um relacionamento com Deus. Então ela tomou o seu lugar sim, né? De quem confia em Deus, de quem confia em Deus, né? Então ela conquistou também sim, porque ela teve em mãos o seu desejo realizado, né? Ela teve o seu filho que ela tanto queria, né? Isso é conquistar. Isso é conquistar, né? As 3 etapas de conquista que eu falo, Ana, ela cumpriu perfeitamente. Ela foi brilhante nisso. Porque essas 3 fases de conquistar, de uma conquista. O que é conquista, né? Primeiro, é saltar os obstáculos para chegar a um alvo determinado. Ela saltou. Segundo, é tomar o lugar que parecia impossível, né? Ela tomou o lugar. Ela tomou o lugar de uma mulher fértil depois. E ela teve em mãos o que ela deseja. Ela teve em mãos o seu filho. Então, ela conquistou a si mesma. Ana foi uma mulher que conquistou a si mesma. E ela é uma mulher que a gente, né, como mulheres, nós temos que modelar, né? É uma ótima modelagem aqui pra gente ter, né? Pra gente tirar os códigos de Ana, está tirando, né, isso, todos esses comportamentos, como eu falei, né, atitudes que Ana teve, né, para desfrutar de tudo isso, né, e a lição que ela nos deixa, gente, a lição que ela nos deixa, né, isso é fantástico, é fantástico. Então, hoje eu quis falar de Ana, né, essa mulher, mãe do profeta Samuel, essa mulher poderosa. É isso, gente, é isso, ok? Oi, as pessoas que entraram, estão entrando. Então, nós estamos no término já. Eu falei de Ana, né? A mãe do profeta Samuel, as atitudes que ela teve, né? Depois que ela recebeu uma palavra do Senhor, os comportamentos antes que ela teve, antes de ter essa palavra, e atitudes que ela teve depois da palavra, né? Que ela recebeu do sacerdote Eli, tá? Mas é isso, então eu queria compartilhar isso com vocês, né, nesse mês da mulher, né, essa mulher maravilhosa que foi Ana, que não assistiu, que quiser assistir, vai ficar gravada, tá bom? Mas foi um prazer em ter vocês aqui, tá bom? E espero que essa palavra, quem viu, né, vai ver,
seja edificado com ela, tá? Se você tire lição, que seja algo, um aprendizado muito bom para as nossas vidas, tá bom? Então tá, um beijo no teu coração e até mais. Tchau, tchau.